cresça e eu diminua. Que o nosso Senhor Jesus seja exaltado, glorificado, enaltecido em nós, para que Ele seja o Senhor da glória na nossa vida e a partir disso possamos passar esse entendimento, esse testemunho de vida para outras pessoas e essas outras pessoas poderem também testificar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Vamos continuar nessa palavra tão maravilhosa lá do Evangelho de João, onde a gente vai estar terminando o capítulo 3 nesse vídeo aqui. Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, amém? Então vamos continuar do versículo 30, que foi onde a gente parou no último vídeo, que eu vou deixar na última tela desse vídeo aqui para você ver logo em seguida, onde a gente falou um pouco sobre o amigo do esposo. João Batista, ele era o amigo de Jesus, o amigo do esposo, em que estava feliz por cooperar com o casamento do Senhor Jesus com a igreja. E nós também temos essa missão, aqueles que se entregam para Jesus e começam a viver o novo com Cristo, têm uma missão até a chegada dele, até a vinda do Senhor Jesus. Nós temos uma missão: anunciar o evangelho a toda criatura e estar nos preparando para esse casamento glorioso que um dia vai surgir. Então, a gente continua no versículo 30, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus seja engrandecido na minha vida e que eu, as minhas vontades, os meus desejos carnais diminuam. É necessário que as pessoas vejam Jesus em mim, para que esse seja um testemunho vivo de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Salvador da minha alma, de que Ele é o Senhor da minha vida. É necessário que Jesus seja visto em nós, para que Ele seja engrandecido, para que a glória dele possa ser vista não apenas pelos incrédulos, sobretudo pelos incrédulos, mas por todos nossos irmãos da fé, para que a nossa vida seja instigue mais a fé deles também, porque quando a gente conhece um irmão, a gente vê as lutas que ele já passou, as guerras que ele tem vivido, mas ele vai e diz: não, mas eu vou conseguir, Deus é comigo, pela fé eu vou conquistar a vitória nesse problema aqui. Meu Deus, ele vai me honrar. Então, quando a gente vê o empenho de um irmão nosso, a forma que ele vive pela fé, isso também nos dá força para continuar. Ou seja, somos um testemunho vivo. Todo o tempo, quando a gente tem vida com Deus, uma intimidade com Ele, de todos os dias estar ali com Ele, passando por luta, guerra, tudo, seja lá o que for, mas a gente está ali de pé. Ele nos mantém de pé pela fé. Então a gente pode ajudar os nossos irmãos que também passam pelas mesmas coisas ou coisas piores do que nós. Está escrito também que irmãos nossos ao redor do mundo estão passando por coisas muito complicadas, difíceis. A gente está vendo tudo que está acontecendo ao redor do mundo, desastres naturais, doenças, tudo. Tudo está acontecendo, meus irmãos, e tudo isso é o princípio das dores, é o princípio do fim. Então, que isso esteja na nossa mente, mas com alegria, isso desperte uma certa alegria. Por quê? Porque está cada vez mais próximo a vinda do nosso noivo, do nosso Senhor Jesus, para nos buscar. Glória a Deus! É claro que a gente fica comovido por conta de tudo que está acontecendo com as pessoas, mas tudo isso já está determinado na palavra. Em um momento vai acontecer.
Está bem próximo, meus irmãos. Está mais próximo do que quando aceitamos a fé. Está escrito também. Hoje, nesse momento que você assiste esse vídeo, você está mais próximo da volta do Senhor Jesus do que ontem, do que antes de ontem, do que semana passada. Pode ser a qualquer momento. Pode ser agora. Glória a Deus se fosse. Glória a Deus se o nosso rei chegasse agora. Mas a nossa alma, ela tem que estar em paz. Ela tem que estar com a consciência limpa. Precisamos estar vestido com vestes santas, vestes limpas, puras. E a nossa vida, a nossa alma, só podemos vestir essas vestes quando Jesus nos lava de todo pecado. Quando o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica. E isso só é possível, meu irmão, quando a gente o recebe como Senhor e Salvador da nossa vida. É só isso. Então, aqueles, como a gente já meditou muito nos vídeos anteriores, quem não crê já está condenado. Mas quem crê terá a vida eterna. E o crer significa atitude. É você tomar uma atitude de conversão na sua vida. Você está indo num caminho que leva ao mundo, que leva às coisas do mundo, que leva você a viver a sua vida desenfreadamente, só pensando no aqui e agora. Mas você conhecer Jesus e se converter, ir para o outro lado. O lado que leva a vida, que leva a salvação da alma. Desde que iniciou esse ano, uma frase tem vindo à minha mente. Esse ano é ano de decisão. Esse ano 2023 é um ano que Deus está preparando, já preparou e está se sucedendo agora, como um ano de decisão. Que tipo de decisão? A decisão que o ser humano vai ter que fazer do destino da sua alma. Para onde a sua alma vai? A decisão que o ser humano tem que tomar. Se ele escolhe a Deus, a Jesus, a vida eterna, ou se ele vai escolher o diabo, se ele vai escolher o mundo, se ele vai escolher o inferno. Porque só existem esses dois caminhos. Eu sei que a gente saiu um pouco daqui do assunto da meditação, mas eu creio que tudo isso é necessário. O Espírito Santo, ele nos traz à mente as palavras e a gente só fala, porque somos só isso. Somos apenas instrumentos do Deus vivo. Por isso que João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, que o Senhor faça a vontade dele e a gente receba isso e obedeça. Então, que ele cresça ainda mais na minha vida, na sua vida. Que ele fale através de você. Que as suas atitudes possam ser um testemunho de que ele é Deus, de que Jesus está vivo, bem vivo. E que só precisa de um sim da parte das pessoas para ele entrar, ceiar com elas e elas com ele. Isso significa o quê? Participar da vida dela, estar com ela, a presença dele invadir o ser dela e ela ser nova criatura. É só isso. Então, continuando aqui, ele diz no versículo 31, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Olha só o novo nascimento. Ele estava falando do Senhor Jesus, mas tudo que a gente medita na palavra de Deus, a gente tem que estar com a mente sempre pensando no que a gente está lendo com um sentido espiritual. Então aqui ele falou, Jesus, aí é tanto que ele diz, aquele que vem do céu é sobre todos. E fala das coisas do céu, eu acrescentei. Porque Jesus, ele veio do trono do Altíssimo, ele saiu do seu reino de glória para poder vir para essa terra como um ser humano comum.
mas com uma grande missão, né? Uma missão poderosíssima, salvar a humanidade. Mas ele se sujeitou a isso, para você ver o grande amor de Deus, um amor humilde, sincero, simples. É isso que ele quer da gente também, meus irmãos. É isso que ele quer para a nossa vida. Que a gente o receba com um amor simples, puro, sincero e humilde. Algo que venha de dentro de nós. Então, João Batista, ele vem da terra, mas ele tinha o toque do Espírito Santo. Para quê? Para poder anunciar a vinda do Messias. Mas ele está querendo dizer o quê? Que aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, ou seja, fala das coisas desse mundo. Então a gente logo percebe nas pessoas quem teve uma vida transformada por Deus e quem ainda não teve. Quem ainda não teve vai falar das coisas dessa terra. Tudo que vai sair de dentro daquela pessoa, tudo que vai estar... A boca fala do que está cheio o coração, não é? Então, tudo que aquela pessoa falar vai ser das coisas dessa terra. Vai ser sobre a nova série que saiu recentemente no Netflix, vai ser sobre o trabalho, vai ser só sobre a família. Não estou dizendo que é proibido falar sobre essas coisas, não. Mas a questão de somente sair da pessoa coisas dessa terra, entende? Então, ele estava falando aqui com um sentido espiritual. Aquele que vem do céu é sobre todos e fala das coisas do céu, fala das coisas do trono do Altíssimo, o Senhor Jesus. Isso comprova que ele é o Filho de Deus, que ele não veio para falar de si mesmo. Olha só, ele é o Filho de Deus e ele diz em muitas passagens, não vim para falar de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Olha só. E aí ele diz, né, que esse testemunho aí é verdadeiro, que ele não veio para falar de si, mas sim das coisas do Pai. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Olha só, não é algo que acontece também na nossa vida? Jesus, ele veio e ele testificou do que ele viu e ouviu. Tem outra passagem também que fala, que ele mesmo fala isso. Então ele veio para falar das coisas que viu e ouviu do Pai. Não é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente se converte? Quando o Espírito Santo vem e desperta em nós o desejo de passar adiante aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos mostrado. Isso aconteceu comigo, meus irmãos. No início da minha conversão, Deus ele me tomou de um jeito que eu meditava quase o dia inteiro. E vinha lutas também, vinha guerras na minha mente para tentar me impedir disso, os desertos. Então, Deus ele me mostrou coisas gloriosas. Ele me revelou através da palavra coisas incríveis. Vindas do trono do Altíssimo. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então ele desperta em nós um desejo de passar adiante tudo isso, porque é para alcançar outras almas para ele, para sermos testemunhas do poder dele nessa terra. Então a gente vai testificar daquilo que a gente ouviu e viu, da palavra de Deus que a gente ouve, que ele fala conosco, de tudo que ele mostra para a gente, através também da palavra. O que a gente vê, que a gente já logo pensa nele, logo o pensamento sobre ele vem, a gente começa a entender as coisas, a gente começa a discernir de forma espiritual tudo o que acontece ao nosso redor. Então tudo isso se torna um testemunho na nossa vida, para que quando a gente chegar para as outras pessoas, a gente poder testificar. Não, eu sou prova viva de que é isso, isso e isso. Porque ele fez na minha vida. Porque eu sou uma testemunha do Senhor Jesus. Ele transformou minha vida. E se ele fez isso na minha vida, ele vai fazer isso na sua também. Mas você tem que crer, você tem que se entregar, você tem que se render a ele, você tem que buscar ele.
Você tem que ter em mente que precisamos de um relacionamento com Ele. É tudo isso, meus irmãos. E ninguém aceita o seu testemunho. Olha só, ele estava dizendo, ele veio e aquilo que ele viu e ouviu, isso testificou, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Por quê? Porque o povo que não estava aceitando o testemunho de Jesus é um povo da terra, é um povo que estava com sua mente nas coisas da terra e não estava discernindo espiritualmente de que Jesus era o Filho de Deus. E isso acontece até hoje, obviamente. Aquele que aceitou o seu testemunho, agora, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Isso acontece com a gente, quando a gente recebe de fato o Senhor Jesus na nossa vida. Então a gente testifica, Ele é o Filho de Deus. Quantas vezes pessoas ali na Bíblia, né, que mostra, viram o que Jesus fez e disseram, verdadeiramente é o Filho de Deus. Lá naquela passagem lá do barco, onde Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, né? Chegou um momento em que os ventos bateram ali, ele ficou com medo, começou a descer. Jesus estendeu a mão, ele clamou a Jesus, salva-me, mestre, Senhor. E Jesus estendeu a mão e puxou ele e foram para o barco. E Jesus disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas aí, depois de tudo aquilo ter passado, e Jesus estava ali no barco com os discípulos, alguém ali disse, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Glória a Deus. Então tem outras passagens também que falam sobre isso. Né? Lá no momento em que Jesus estava crucificado já, um centurião, um guarda lá romano, falou isso também. Ou seja, você pode ver que pessoas pontuais assim testificam, começam a crer e dizem, esse realmente, verdadeiramente é o Filho de Deus. Então essas pessoas receberam o testemunho de Jesus. O que ele dizia, o que ele fazia. Então, aquele que recebeu o seu testemunho, esse confirmou de fato que Deus é verdadeiro. Por quê? Porque ele se entregou a essa verdade. E ele testificou na sua vida que é a verdade. Porque aquele que Deus enviou, olha só, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Olha só, Deus envia os seus servos para falar dele, para falar das coisas dele, da palavra dele. Todos que Deus envia vão falar da palavra de Deus. E ele responde com essa afirmação, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Pense num copo com água. Esse copo ele está meio cheio. Por exemplo, das águas do mundo. Vem Deus e quer colocar a água dele, a água viva, o Espírito Santo dele, nesse copo, para encher esse copo. Ele não vai colocar a água dele para se misturar com a água do mundo, que já tem dentro da vida do ser humano, as coisas do mundo e tudo mais, porque o ser humano já nasceu em pecado, infelizmente. Então Deus ele não vai encher esse copo por medida, uma medidazinha da água dele para misturar com a água que já está ali. Não. Deus ele só pode encher o copo, detalhe, o copo somos nós, é a nossa vida. Ele não vai encher com a água dele o que já está meio cheio. Não, aquela água do mundo tem que ir para o ralo, tem que sair. O copo tem que estar vazio para ele poder vir e encher. Por quê? Porque ele só enche na totalidade. Para que aquele copo esteja cheio de água viva e não água misturada. Imagine se o copo que tivesse com a água do mundo tivesse quase na medida lá do copo. Ele iria encher como?
Como é que Deus iria colocar a água viva dele nesse copo que está quase cheio das águas do mundo? Isso quer dizer, meus irmãos, que a gente tem que o quê? Se esvaziar de si. É difícil? É. Muitas vezes é algo assim, meu Deus. Mas é um sacrifício por algo muito maior, o Espírito Santo dele. Então, que eu e você, a gente continue se esvaziando daquilo que não presta, porque é uma luta, é uma guerra, mesmo quando Deus vem e enche a nossa vida com a água viva dele. Precisamos estar na fé. E para aqueles que ainda não receberam como Senhor e Salvador, essa água velha, suja, tem que sair. O copo, a sua vida tem que estar vazia. E é algo que só você e eu podemos buscar fazer. Porque Jesus, ele bate a porta. Ele não entra, acaba com a porta e entra de uma vez. Quem faz isso é o diabo. Mas Jesus, ele bate a porta. E quem está do lado de dentro que tem que abrir. Então, ele não dá o Espírito por medida. Ele só dá na sua totalidade. Então, você que tem buscado receber o Espírito Santo, tem feito um monte de coisa e ainda não conseguiu, pense um pouco nessa questão. Você tem se esvaziado de si totalmente? Você tem buscado esvaziar esse copo aí das coisas dessa terra que tentam preencher o copo que é você? Comece a ser preenchido das coisas de Deus. A sua mente está ligada com as coisas do Pai. E aí eu tenho certeza que Ele virá e vai encher totalmente esse copo aí do Espírito Santo dele. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Glória a Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira por conta do pecado que jaz no mundo, desde lá de Adão e Eva. Aquele mesmo pecado continua de geração em geração. Então, para que a gente não caia debaixo da ira de Deus, precisamos do Senhor Jesus. Não podemos nos salvar sozinhos. É impossível. O ser humano não pode pagar a sua dívida sozinho. É necessário que Jesus pague. E ele pagou com seu sangue. Agora, depende de cada um de nós receber esse pagamento. Receber esse recibo de pagamento na nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua alma. Esse é o intuito do canal, para que as pessoas possam pensar, raciocinar, refletir sobre a palavra de Deus, que está tudo aqui, e buscar cada vez mais se entregar para o Senhor da glória, que é somente o Senhor Jesus. Deus abençoe e no próximo vídeo a gente continua no capítulo 4 de João. Amém?